Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar estudando o Livro dos Médiuns nesse canal e vamos estar estudando o capítulo 3, Método. Então, antes de começar, como de hábito, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Depois a gente vai fazer a nossa oração e aí a gente dá início ao estudo. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, a lição de hoje é o tempo, a lição de número 1. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz, disse Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo, reunidos em seu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas experiências que vivemos, pelos aprendizados, por tudo que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por termos contato com essa doutrina que nos esclarece, que amplia a nossa visão e nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a semear a luz, a vencer as nossas sombras, a cultivar a luz, ao trabalho e o amor por onde passarmos. E rogamos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, que estão aflitos, que estão sobrecarregados, que possam encontrar em Ti o alívio para as suas dores e sofrimentos. E assim, Senhor, pedimos a sua permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Ana Cláudia, a Cristina, a Rita Maria, a Tânia Matos, a Selma Trigo, a Silvia Lanes. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos dar início ao estudo do capítulo Método com o nosso irmão Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. Como a gente sempre fala, é uma alegria muito grande de estarmos juntos, né? Estarmos juntos aqui online, através dessa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é a internet. Brevemente, estaremos nos abraçando lá na Casa Espírita, fazendo esse estudo assim ao vivo. E aí,
eu vou convidar o Humberto e a Luciana para fazer parte do estudo de segunda-feira, porque agora virou, e a Ludmilla, né? Que agora não tem mais jeito de separar, não. Mas é com muita alegria mesmo que a gente faz esse estudo, lembrando sempre que nós aqui somos estudantes iguaizinhos a vocês. Então, se tiver alguma dúvida, ficou algo mal entendido, nós temos os canais aí que o Humberto acompanha, o chat, vocês podem fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, pode fazer pergunta pelo YouTube, e nós vamos sempre procurar responder de uma forma mais humilde possível, mas sempre buscar, se a gente não souber a resposta certinha, nós vamos buscar mais pessoas com mais conhecimento, e com certeza traremos uma resposta, né? Daremos uma atenção. Então, o nosso estudo de hoje vai falar do método. E eu, ao ler esse capítulo, né, que já não é a primeira vez que a gente estuda esse livro, nós já passamos por ele, e a gente percebe que esse método é mais uma dica que Kardec nos dá para que nós possamos conversar com pessoas que ainda que ainda combatem o espiritualismo, né? Combate o espiritismo, são pessoas que materialistas, né? Pessoas, às vezes, de outra religião. Então, ele nos dá aqui algumas dicas de como conversar com essas pessoas, né? Então, ele dá vários exemplos aqui. Só que nós não vamos ler tudo, porque nós teríamos que ter aqui mais ou menos umas 3 horas de estudo para ler tudo que tem aqui nesse capítulo. Então, o que a gente faz? A gente convida que vocês leiam o capítulo 3, o item começa no item 18 e acaba lá no item... Eu estou vendo aqui no livro. Acaba lá no item 35. Então, nós convidamos a todos que leiam e ali depois façam as perguntas. Então, eu vou começar aqui, nós vamos começar a desenvolver o nosso raciocínio aqui em cima do próprio livro. Então, tá aqui, ó. Isso aqui nos acompanha, olha lá, ó. Ó. Viu? Eu tô aqui com o nosso livrozinho dos médiuns, que todo mundo, quem não puder comprar o livro, pode baixar de graça, né, Humberto? Nós temos aí temos lugares que você pode baixar sem gastar nada e ter o livro aí para que a gente possa acompanhar o estudo. Então, eu vou... Ô, Sérgio, pode falar, querido. É o site da FEB. Isso, no site da FEB. Isso aí, Humberto, obrigado, tá? Depois a gente pode botar até lá, de repente dá para botar até o link lá, né? Acho que já até tem lá no nosso Zap, acho que tem o link. Mas se não, a gente pode botar de novo, porque tem pessoas novas, né? E pode baixar esse livro lá. Então, vamos lá. No item 18, Kardec fala assim, olha que interessante, nós vamos desenvolver um estudo interessante aqui, que eu aprendi muito com esse... É interessante, vocês vão com o tempo, vocês vão observar isso, que vocês vão começar a participar de ser os facilitadores. A partir de um tempo, vocês vão começar a facilitar o estudo também. Nós estaremos aqui do lado dos aprendizes e vocês estarão aí facilitando o estudo. Então, vocês vão observar que a gente, quando faz isso, a gente aprende muito, porque a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Então, vamos lá. Aqui no item 18, ele fala assim, muito natural e louvável em todos os adeptos, né, os adeptos da doutrina, o desejo que nunca será demais animar, né, nunca será demais incentivar, né, de fazer prosélitos. O que seria prosélitos? De trazer novos adeptos, de gerar conhecimentos, né, de conversar com outras pessoas sobre a doutrina, divulgar a doutrina espírita. Então, Allan Kardec fala aqui que nunca é demais animar, né, incentivar as pessoas a fazer prosélitos, né, de fazer essa divulgação da doutrina, né? E ele fala mais assim, visando facilitar essa tarefa,
Aqui, nós propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Olha que interessante. Então, aqui nesse capítulo, ele vai dar dicas de como a gente fazer ter esse tipo de conversa, esse tipo de divulgação da doutrina, sem poupando esforços. Então, ele vai dar várias dicas para a gente. E é interessante que a gente, estudando a doutrina e participando da doutrina, e escutando palestras, a gente vê muito alguns palestrantes falarem que a doutrina espírita não faz prosélitos, né? Não é adepto a prosélitos, que não é adepto a fazer essa campanha de aderir novos adeptos. E Kardec aqui foi bem claro, dizendo que sim, que nunca será demais animar de fazer prosélitos, né? De trazer novos adeptos. Então, está aqui no Kardec, está bem explicado aqui no item 18, vocês podem ler lá. Mas aí, isso me despertou uma coisa muito interessante, Humberto e Luciana. Como algumas pessoas falam e a gente fala isso também, que a gente não tem essa intenção de ficar angariando pessoas para a doutrina espírita, ficar chamando, buscando pessoas, insistindo para que as pessoas vão na casa espírita. E realmente não. Mas aí me chamou a atenção isso. E aí agora eu fui entender o porquê Kardec falou isso. Interessante. Aí eu fui lá, né? Eu fui lá no Livro dos Espíritos. Olha que interessante, hein? Eu busquei lá no Livro dos Espíritos, e aí nós vamos depois entender por que Kardec falou dessa maneira. Na pergunta 842, tem a seguinte questão que Kardec pergunta aos espíritos. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade e que tem o direito de apresentar como tal? Como é que a gente pode reconhecer qual é a doutrina que pode se apresentar como tal? Qual a religião que tem a bandeira da verdade? Kardec perguntou isso aos espíritos. Aí os espíritos respondem: será aquela que mais homem de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, olha que interessante. Kardec incentiva o proselitismo, mas ele já alerta aqui que aquela que mais fala do amor e que menos hipócritas sejamos. Então, o que é essa hipocrisia? É justamente nós falarmos, pregarmos alguma coisa, pregarmos uma doutrina, uma religião qualquer, e, na verdade, nós agirmos de forma diferente. Né? Como nós vemos em várias situações, né? As pessoas pregam uma coisa e falam outra. Então, o Kardec está nos incentivando a fazer o proselitismo, a angariar novos adeptos, através do quê? Do convencimento? Não. Do nosso exemplo. Do exemplo daquele que pratica a lei de amor e de caridade. Ele cita bem, isso é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconheceis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa.
Olha que interessante. Então é por isso que Kardec ele incentiva esse proselitismo, mas através do nosso exemplo, da forma que nós nos comportamos, do que nós estudamos e o que nós estamos praticando, o esforço que nós fazemos para nos melhorar. Quantas vezes, numa situação difícil, em que a gente conseguiu manter a calma, pediu a Deus, porque nós não somos totalmente calmos, né? Não somos totalmente pacientes, mas pedimos a Deus paciência, calma, pedimos a Deus que a gente tenha que a gente consiga sair daquela situação com serenidade, com bondade. E isso acontece, e quantas vezes uma pessoa se aproxima e fala assim, olha que interessante, eu percebi em você uma calma tão diferente. De qual religião que você é? Você é de tal religião ou de tal religião? Aí não, aí você não, eu sou espírita, eu me esforço para me melhorar, ainda não sou ainda, né? Nós não somos ainda pessoas, espíritos puros, que senão não estaríamos aqui agora, né? Mas é esse exemplo que Kardec pede que fazemos. E nós podemos citar isso lá no óbolo da viúva, que todos conhecem, né? Que naquela época, no tempo de Jesus, Jesus observando lá os fariseus, né? Os ditos religiosos, colocando as suas oferendas no gasofilós, agora esqueci o nome, no recipiente onde que você coloca lá se vocês lembrarem, vocês podem lembrar aí, esqueci o nome agora que ele chamava o recipiente lá, que a pessoa colocava, aí eles vinham com aquele saco de moedas, balançando, sacudindo, e faziam barulho e colocavam ali dentro, para que todos vissem que ele ofereceu ali uma ajuda ali, né? fez uma caridade, né? E aí Jesus pediu que os apóstolos observassem uma senhora que estava ali, uma viúva, humilde, simples, que foi lá sorrateiramente, devagarzinho, e colocou alguns centavos, algumas moedinhas, bem simples. Aí Jesus perguntou para os apóstolos, aos olhos de vocês, quem mais deu ali? Quem mais fez caridade? E todos chegaram à conclusão que foi a nossa viúva, né, que é o óbolo da viúva. Porque ela, isso aí, Cássio, obrigado, gasofilácio, sabia que alguém ia me ajudar. Eu esqueci o restinho, Cássio. Muito obrigado, irmão. Parabéns, hein? É isso aí. Isso aqui é a doutrina espírita. Quando a gente faz o estudo ao vivo, todo mundo ajuda, né? E aí vocês estão ajudando, isso é muito bacana, hein? Hoje eu ganhei o dia já, hein? Já posso parar o estudo, já posso passar para o Humberto. Então, a gente percebe que Kardec está mostrando isso para a gente, que aqueles ali eram hipócritas, faziam barulho para que as pessoas vejam. Então, às vezes a gente também faz barulho, né? A gente vai servir vai fazer uma caridade, né? Vai ajudar um amigo. De um lado está o que nós vamos oferecer, e de outro lado um celular tirando uma foto da gente, mostrando para depois a gente colocar nas redes sociais. Olha o que eu fiz aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é por isso que Kardec, então, falou dessas questões. E aí, nós podemos buscar mais aqui. Eu gostei muito desse estudo, porque eu pesquisei muito ali no livro, no nosso livro dos Espíritos, né? Que a gente estuda, é o primeiro livro que nós estudamos. Aí eu parti lá para a pergunta 982. Olha que interessante, hein? Na pergunta 982, Kardec pergunta da seguinte forma, para que a gente fique bem atento, né? Bem atento no o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa que está buscando o conhecimento através de uma doutrina, seja ela qualquer que seja, qualquer doutrina, né? Então, Kardec pergunta o seguinte, na 982 ele pergunta o seguinte, será necessário que professemos o espiritismo e criemos nas manifestações espíritas
para termos assegurado a nossa sorte da vida futura? Então ele pergunta o seguinte: se nós estamos praticando o espiritismo, estamos lá dentro, participando das reuniões, coordenando um estudo, né, Humberto? Falando aqui, isso já nos dá a sorte, né? A sorte que ele diz aqui, se já nos garante uma vida melhor, futura. O que vocês acham? O que vocês acham aí? Vamos lá, a resposta dos espíritos. Se assim fosse, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam desertados todos os que não creem ou que não tiverem ensejo de esclarecer o que seria absurdo. Então, quer dizer, se assim fosse, quem não acreditasse no espiritismo, quem não tivesse o conhecimento da vida espírita, do mundo espiritual, não teria essa sorte, né? Estaria ele afastado dessa possibilidade de estar aproveitando as questões do mundo espiritual, né? estaria tipo, uma colônia espiritual melhor. Então ele já disse que já descartou. Não, isso não garante. Mas uma coisa garante. Nós que estudamos o espiritismo, eu tenho uma coisa que garante a gente. Quando a gente desencarnar e que a gente vê o nosso corpo ali, que a gente não tem mais acesso a ele, a gente já vai saber que desencarnou. Pelo menos isso, né? Porque pelo tempo que a gente estuda, poxa, eu tô ali, meu corpo tá ali, eu não tenho mais acesso, não tô vendo um laço fluídico. Tô vendo um monte de espírito aqui do meu lado, querendo me ajudar. Eu desencarnei. Então, pelo menos a gente sabe, né? Mas isso não é garantia de que nós vamos para um lugar melhor, né? E ele continua. Ora, o bem sempre é o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Então, o bem, não importa a religião que seja, não importa onde você esteja, o bem é o bem em qualquer local. Eu tenho uma passagem de André Luiz, que ele estava aprendendo na doutrina, estava aprendendo no mundo espiritual, né? Estudando, então ele foi acompanhar os mentores numa missa, numa igreja católica, numa missa. E ele observou que o padre era muito fervoroso, e ele orava com muito fervor, então ele viu uma luz muito intensa no padre. E que ele, ao abençoar aquelas hóstias, que ali ele ia fazer a entrega das hóstias, as hóstias se iluminavam, estavam todas iluminadas. E toda vez que ele pegava uma hóstia iluminada e colocava na boca de um fiel, de um irmão, algumas continuavam iluminando todo aquele ser, iluminava aquele corpo, e algumas se apagavam. Então, veja que interessante. Lá na Igreja Católica, um padre servindo a hóstia cheia de luz. Então, o bem, ele não está restrito em uma religião, mas sempre no bem. Como Jesus, né, nosso grande mestre, falava. O bem fazer o bem sem querer retorno. Amar o próximo como a ti mesmo. Que nós devemos nos amar também, né? Porque só pode dar amor quem se ama. Só pode dar paciência quem tem paciência. A paciência não é uma coisa que você tem uma paciência por um minuto, outro minuto você não tem paciência. Quando você perde a paciência é porque você não tem paciência. Então nós temos que estudar mais sobre isso, desenvolver mais essa questão. E aí, seguindo esse estudo, que a gente não pode falar muito, porque o Humberto ele tem o tempo dele, e a Luciana também, nós vamos perceber que as dicas que Kardec dá é sobre em cima, por exemplo, de pessoas materialistas, né? Que falam ali contra o espiritismo, contra a espiritualidade, né? E até mesmo espíritas, espiritualistas que se dizem espiritualistas, que às vezes estão equivocados em suas colocações. Então, a primeira coisa que Kardec nos diz é o seguinte:
Não é porque você estudou meio livro da doutrina espírita que você já sabe a doutrina toda, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Para que a gente possa conversar sobre espiritismo, a gente tem que ter um mínimo de base. Estudar um tempo. Então, às vezes a gente frequenta uma casa religiosa, assiste uma palestra e já se diz assim, eu já sou espírita, já sei tudo de espiritismo. Aí sai, às vezes, falando um monte de coisas que não deveria falar. Então, a gente tem que estudar. Nós estamos estudando, nós já passamos por todos esses livros, estamos repetindo o livro de novo, e ainda a gente se encontra, se depara com muitas coisas que a gente desconhece, porque a doutrina espírita é infinita, ela tem um conhecimento infinito, não dá para dizer que a gente sabe, a gente, na verdade, não sabe nada. Nós, quanto mais estudamos, mais a gente percebe que a gente está muito longe de saber alguma coisa. Mas o Kardec, a primeira coisa, a dica que ele dá aqui, nesses métodos, é que a gente tenha conhecimento da doutrina. A outra, respeito, sempre o respeito às outras denominações, às crenças daquela pessoa. Se a pessoa é ateu, você não vai entrar de sola falando de espiritismo com ele. Você vai falar das propriedades da matéria, vai falar da filosofia, que a filosofia espírita é uma coisa linda, maravilhosa, que independe de religião, né? É uma coisa maravilhosa. Então, o respeito, o carinho com as pessoas, não é porque você já tem um conhecimento da doutrina, um conhecimento da espiritualidade, que você não vai ter carinho com aquele que renega essas coisas. São irmãos nossos e que vão chegar com as mesmas condições que todos nós. Não agredir as suas ideias, né? Jamais agredir as suas ideias. E, às vezes, a gente se acha, né? A gente vê a pessoa falar uma coisa, a gente se acha que nossa, que absurdo, que não sei o quê. Não. Tenha paciência, tenha amor, tenha carinho. Para me resumir, a doutrina espírita, ela é acolhedora. E quem estuda a doutrina espírita tem que ser acolhedor, em qualquer situação. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Humberto. É Humberto, né? Que vai dar continuidade ao nosso estudo. Oi, Sérgio. Antes de ir com os comentários, viu? Vamos lá. Tem um comentário da Fabiane, agradecendo pelo estudo. Nós agradecemos, Fabiane, a presença de todos. É muito importante a gente estar aqui estudando, né, aprendendo juntos, como o Sérgio comentou. E a gente agradece muito a participação. Sobre aquela questão que você estava botando, né, sobre a caridade, né, Sérgio, está aqui, a Cristina postou esse comentário, a maior caridade que você pode fazer a doutrina espírita é divulgá-lo. Sobre a questão, na verdade, da reforma, né, de você estar divulgando a doutrina espírita. Tem uma mensagem da Selma, que a melhor forma de fazer prosélito é pela exemplificação através das ações. Perfeito. A Grazi também colocou, o prosélito primeiro seria o nosso comportamento, né, nossa reforma íntima. Temos aí no comentário... temos uma dúvida aqui, da Fabiane. Sempre que uma pessoa desencarna, espíritos vêm ao seu encontro, ou seja, um desencarnado nunca está sozinho? Então, Fabiane, sempre que desencarnamos, existe uma equipe que é responsável pelo desenlace do espírito. E aí eu ainda te falo mais. Em qualquer situação que o espírito se encontre, seja ele já numa condição mais equilibrada ou uma condição desequilibrada, sempre haverá uma equipe espiritual para ajudá-lo e para socorrê-lo. Algumas das vezes você pode até perguntar aí, estar em dúvida, mas eu não tenho algumas vezes que eles ficam perdidos? Sim, porque eles não querem acompanhar aqueles espíritos que estão ali, eles estão em outra faixa vibratória e não querem, perceber aquela situação e continuar como se estivesse ainda, ele não quer aceitar que morreu, quer continuar ainda como se estivesse na matéria. Então, aí, os espíritos de luz não conseguem, às vezes, socorrer naquele momento,
porque eles estão em outra faixa vibratória. Por isso a importância das nossas orações para os desencarnados, para os espíritos obsessores, que eles sejam acolhidos. Em uma oração nossa, um espírito desse possa ser que ele seja socorrido. Tá bom? Espero ter respondido, querido. Obrigado, Sérgio. Bom, vamos dar continuidade aqui ao estudo. No item 27, o Kardec começa a analisar as características daqueles que acreditam. E aí ele começa falando dos espíritas sem o saberem, né, que são aqueles que possuem um sentimento inato dos grandes princípios da doutrina espírita, e que esse sentimento ele se revela nas ações dessas pessoas no cotidiano. A gente tem um exemplo clássico na doutrina, que é muito difundido, muito conhecido, que é de Dr. Bezerra de Menezes, que enquanto ele estava a caminho do centro da cidade para sua residência na Tijuca, ele havia recebido uma cópia do Livro dos Espíritos, e durante esse trajeto, essa viagem, ele passa a ler esse Livro dos Espíritos. Então, ele identifica, ele nunca tinha tido contato antes com a doutrina espírita, e ao ler o Livro dos Espíritos, ele entende, ele começa a observar que aquilo não era novo para ele, que ele já sabia daquela filosofia, ele já praticava aquilo sem o saber. Então, ele, na verdade, tinha esse conhecimento inato, que o Kardec coloca aqui, que algumas pessoas já trazem esse sentimento inato, esses princípios da reencarnação, da imortalidade da alma, né? E esse sentimento se reflete em suas ações no cotidiano. No próximo item, Kardec ele fala, né, de outros tipos de espíritas, como ele separa isso didaticamente, né, uma separação didática, não absoluta. Então, ele fala dos espíritas experimentadores, que são aqueles que estão interessados apenas nos fenômenos. São espíritas que não estão preocupados com a parte moral da doutrina, com as conclusões, né, morais que a doutrina chega, com a religião. Estão preocupados só com a parte do fenômeno, né, da parte da observação dos fenômenos mediúnicos, das manifestações. Depois, o Kardec fala dos espíritas imperfeitos, que são aqueles que compreendem o espiritismo, compreendem as suas consequências morais, admiram a filosofia, mas que não praticam, que não modificam em nada os seus hábitos, que não se privam de nenhum prazer, né? Não buscam a reforma íntima. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, no Livro dos Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. No Livro dos Mensageiros, André Luiz está participando, né, ele vai num centro de mensageiros, que é um instituto do nosso lar, e nesse centro de mensageiros, espíritos estavam preparando-se para poder reencarnar, para exercer a tarefa da mediunidade. E alguns desses espíritos, na verdade, estavam recapitulando, porque tinham falhado, enquanto encarnados, nessa tarefa da mediunidade. E, se pegando de modo geral, a maioria falhou porque colocou os seus desejos pessoais acima dos desejos de Deus, a sua vontade acima da vontade de Deus. Então, na verdade, o nosso esforço seria casar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque sendo Deus a perfeição absoluta, a bondade absoluta, ele sempre há de querer o melhor para cada um de nós. Então, o que Deus quer é o melhor para nós. E a dificuldade desses médiuns foi justamente ceder à sua vontade, não seguir a vontade de Deus. Então, alguns venderam a mediunidade, né? Começaram a fazer consultas pagas. Outros foram pegos pelos desejos dos mais variados, né? Desejos instintivos, do sexo, da sensualidade, dos prazeres momentâneos, da posse. Então, eles acabaram se perdendo nessas situações, né? E tem um exemplo muito interessante, que é um exemplo de um médium esclarecedor, doutrinador, né? Que ele coloca, que é o médium Monteiro. Monteiro, ele tinha uma fala muito fácil, ele sabia esclarecer muito bem os espíritos, ele tinha uma inteligência, um raciocínio, né, muito interessante, e ele conseguia convencer os espíritos nas reuniões de esclarecimento, e também as pessoas. Só que tinha um problema. Monteiro, ele não praticava aquilo que ele falava. Então, ele pregava o perdão, pregava a paciência, né, pregava a tolerância, mas não praticava nada daquilo que ele falava.
Quando Monteiro desencarna, a gente vai encontrar Monteiro em região de sofrimento no plano espiritual e onde os espíritos zombavam dele, pedindo para Monteiro para ter paciência, para ter perdão, para perdoar, para poder amar o próximo, coisas que ele havia pregado em sua vida, mas não havia feito, não havia aplicado isso para si próprio. Então, os espíritas imperfeitos são esses que Kardec coloca, são aqueles que, apesar de conhecerem a filosofia, apesar de apreciarem as consequências morais da doutrina, não aplicam para si, no seu cotidiano. Depois o Kardec nos fala dos verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, que são aqueles que não somente acreditam, né, mas que também se esforçam por melhorar, por evoluir, por praticar o bem, por tomar a caridade como regra de conduta, né? E aí tem uma passagem que nos diz, Kardec nos diz, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. A gente nota aqui que não estamos falando de perfeição. Nós não somos ainda espíritos perfeitos. Estamos nesse processo, desse esforço de evolução, de disciplina, de direcionar a nossa vontade para nos aperfeiçoarmos. Nós temos, assim, uma grande possibilidade, porque nós sabemos a direção. Nós conhecemos a meta, né, que é nos religar, reencontrar com Deus. Né? Saímos de Deus e evoluímos e vamos sintonizando a nosso espírito com Deus. Então, a gente já sabe qual é o nosso destino. O que a gente tem que fazer é nos esforçar para alcançarmos esse destino. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo Discípulos, tem uma mensagem que diz assim: Jesus diz assim: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levado pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, nesse capítulo Discípulos, se queremos ser discípulos de Jesus, não devemos tomar o caminho largo, né, que é o caminho que a gente já conhece, que é o caminho da posse, do prazer, né, e outros dos prazeres exagerados, né, dos prazeres, né, desequilibrados, e sim o caminho estreito, que é esse caminho da disciplina, esse caminho da reforma íntima, né, e do sacrifício pelo bem de todos. Mais adiante, Kardec nos fala dos espíritos exaltados. O que são os espíritas exaltados? É o exagero. É o exagero da credulidade. Então, por exemplo, atribui toda a causa a um espírito. Então, às vezes, cai um prato lá na cozinha. Ah, foi um espírito que derrubou o prato. Ah, a porta bateu, foi o espírito que bateu a porta. Né? Ah, aconteceu isso. Ah, foi por causa de um espírito. Kardec chama isso de credulidade cega, né? Que, na verdade, é um exagero. Ele chama isso de espíritas exaltados. Na verdade, a gente tem que ter o bom senso de analisar todos os fenômenos à luz da razão. Né? Nem duvidar de tudo, nem acreditar em tudo, mas analisar através do discernimento, do bom senso, né? Para poder validar um fenômeno, né, mediúnico, e não sair atribuindo tudo a um fenômeno mediúnico. Também há aqui, nessa questão do espírito exaltado, a questão do entusiasmo. Tem gente que quer abraçar, entra na doutrina espírita, ainda não tem raiz, está aprendendo ali alguns conceitos, aprendendo a filosofia espírita, mas se sente entusiasmado e quer abraçar muita coisa ao mesmo tempo. E aí, às vezes, acaba tropeçando nessa pressa, nessa ansiedade, né, de querer abraçar tudo. Tem também uma lição muito interessante, aí é no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que ele fala de um caso desse. Né? Chico Xavier tinha fundado um centro com seu irmão, José Xavier, que era o Centro Luiz Gonzaga, que funcionava na casa do irmão de Chico Xavier. Esse centro ele era bem frequentado, havia muitas pessoas frequentando o centro. E elas faziam promessas, né, de que queriam ser médiuns, de que queriam fundar hospitais, fundar abrigos, exercer um monte de trabalho. E aí, aconteceu que, em determinado momento, chega na cidade deles uma senhora com 4 filhas que estavam obsediadas. E as meninas apresentavam um estado de alienação mental.
se mordiam, gritavam blasfêmias, né, brigavam, estavam em verdadeiro desequilíbrio. E no centro espírita que Chico Xavier estava, ele recebeu uma mensagem de um espírito que avisava: como vocês desejavam trabalho, o trabalho chegou. Né, e que aquela senhora e suas filhas deveriam ser atendidas naquela casa espírita. Isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, que era o dia da próxima reunião pública, Chico Xavier e seu irmão José Xavier estavam sozinhos, junto com as 4 obsediadas e a sua mãe. Mas nenhum espírita entusiasmado, que havia prometido trabalho e esforços, estava na presença deles. Né? Então, é importante, né, que a gente tenha esse equilíbrio, né, que a gente se esforce, não deixe de se levar apenas pelo entusiasmo, mas crie raízes. E isso me fez lembrar essa separação que Kardec colocou, a parábola do semeador. O que seria esse espírito exaltado? Seria aquela semente que caiu nos lugares pedregosos, né, que não havia muita terra, e que logo veio o sol e a queimou, porque não tinha raízes, não tinha profundidade ainda. Né? O estudo da doutrina espírita requer uma prática, né, contínua, estudos contínuos, para que você possa ir se aprofundando. E mais do que isso, colocar em prática essas lições que a gente aprende. Então, é um esforço diário, que a gente vai se aprofundando e criando forças para poder seguir adiante. Porque senão a gente pode correr o risco de se decepcionar na primeira dificuldade, nos primeiros obstáculos. Ainda com relação à parábola do semeador, o que seriam os espíritas imperfeitos? Seria aquela semente que caiu entre espinhos, e que cresceu, mas os espinhos sufocaram. E esses espinhos simbolizam o quê? As preocupações do mundo, né? O desejo da posse, do poder, né? do prazer exagerado. Né? Então, os espinhos ele abafam o sentimento de espiritualidade, né? De desejo de progresso. E os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, seriam a semente que caiu na boa terra, e que dá fruto. E esse fruto é proporcional à capacidade e ao esforço de cada um. No item 29, Kardec nos fala sobre a importância do estudo, né, da gente entender e compreender os fenômenos, para podermos saber discernir, para termos bom senso. E, posteriormente, no item 30, Kardec recomenda que a gente se dirija, preferencialmente, às pessoas que nos procuram com boa vontade, que estejam abertos ao conhecimento, ao desejo de aprender, que não tenham preconceitos. Né, que a gente não perca tempo com aquele incrédulo, né, aquele materialista obstinado, né, que muitas vezes age assim por orgulho, por vaidade, né, que muitas vezes esses espíritos vão passar pela prova da incredulidade. E aí tem um outro caso desse próprio livro, do Livro dos Casos de Chico Xavier, que fala de um ateu. Mas ele era um ateu que não respeitava as outras religiões. Ele sentia orgulho, vaidade de ser materialista. Então, ele debochava de várias religiões, né, porque ele se achava superior à crença, à filosofia de vida de outras pessoas. E ele tinha um filho, a quem ele muito amava, e uma esposa também, a quem ele muito amava, que eram os tesouros da vida dele. E estava sempre em busca de ampliar seus recursos materiais, as suas posses, o seu bem-estar. Acontece que a morte arrebatou o seu filho. E pouco tempo depois, levou também a sua esposa. Então ele estava só, entristecido, não encontrou alívio na filosofia que ele abraçava do materialismo. Estava à beira de enlouquecer. Então ele escuta a recomendação de alguns amigos que recomendam a ele que buscasse um templo religioso. E ele vai batendo de porta em porta, até que bate numa casa espírita. E depois de um tempo, ele recebe a mensagem psicografada do seu filho. E aquilo causa nele uma grande emoção, uma grande transformação. A dor burilou o coração dele, né? A dor transformou aquele orgulho em humildade, em simplicidade, e fez com que ele respeitasse a filosofia de vida de outras pessoas. Assim como nós, como o Sérgio bem colocou, devemos respeitar a filosofia de todos, inclusive do materialista. Né? Então, devemos respeitar a filosofia de cada um. E é óbvio, nos dirigir
aqueles que têm boa vontade, que nos busquem com boa vontade de aprender, assim como nós desejamos aprender, a gente compartilha aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente está buscando também. E Kardec nos fala ainda, nesse item, que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, que ele vai encontrar satisfação nos corações que ele alivia, nas consolações que ele dispensa, nos desesperos que ele acalma e nas reformas morais que ele opera em si, e também no próximo. E Kardec ainda fala, para terminar esse item, que os espíritas, eles são felizes. O espiritismo torna as pessoas felizes. Mas por que será? Porque ele muda a nossa visão. Ele amplia a nossa visão e nosso entendimento de mundo. Quando a gente tem a certeza da imortalidade da alma, temos a certeza de que as dores que a gente atravessa são passageiras, que depende do nosso esforço abreviar os sofrimentos, que tudo passa, como dizia Maria, a gente é feliz, né? Porque sabemos que está em nossas mãos esse progresso. Sabemos que teremos novas oportunidades se errarmos, que não seremos condenados a um sofrimento eterno. Sabemos que iremos reencontrar com os nossos amores que já se foram, que partiram antes de nós, e que podemos, ainda encarnados, nos comunicar com eles. Se às vezes não de maneira ostensiva, se não tivermos essa possibilidade, mas através da oração, através do sentimento, que os corações que se amam jamais se afastam. Então, tudo isso, essa visão e esse entendimento, elas nos dão uma força que nos torna felizes, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor. A gente passa a ser grato pelas dificuldades, porque a gente sabe que essas dificuldades vão nos transformar, assim como transformou o ateu, em pessoas melhores. Bom, antes de passar para a Luciana, deixa eu só ver se tem alguns comentários aqui. Temos aqui da Ana Cláudia: alguns espíritos ficam em tanta perturbação que algumas vezes não vêm do espírito de luz. Da Selma: na verdade, no plano espiritual, o que vai ser avaliado é o esforço da transformação, e não o número de acertos ou erros, mas a vontade sincera de se transformar, mesmo que por vezes possamos errar. Exatamente. Acho que a Selma resumiu, né, essa parte do estudo. O Cássio: tentar convencer ou convencer alguém que não quer ser convencido ou convertido é inútil, e pode até causar tal aversão da pessoa ao espiritismo que impeça uma adesão futura. É exatamente isso, né? E aí, como disse a amiga acima, a melhor forma de convencimento é o nosso exemplo. Exato, né? Quando a gente está se transformando moralmente, a gente está dando esse exemplo de reforma íntima, de agirmos de maneira diferente, melhor, a gente certamente arrasta por esse exemplo. Porque pelo menos a gente chama a atenção. Por que o Humberto está agindo diferente? Por que o Sérgio está agindo diferente agora, né? Então, chama uma atenção e arrasta as pessoas através do exemplo. Luciano? Boa noite a todos. Bom, antes de começar, né, a falar do item, eu acho que o que fascina, né, o que me dá muito prazer nessa doutrina é justamente a gente ter esse movimento, né, a sair dessa comodidade, né, a nos fazer buscar a compreensão, a nos fazer buscar o entendimento, a nos tirar dessa zona de conforto, né, muitas das vezes nos fazer se modificar mesmo, né, fazer essa reforma íntima, fazer com que a gente busque raciocinar, né? Não ter uma fé cega, ter uma fé raciocinada, né? E assim, nesse item 31, que os espíritos, junto com Kardec, nos colocam a pensar, né? Porque quando a gente fala de uma ciência ordinária, a gente tem lá determinado assunto para a gente analisar, para a gente estudar, para a gente debater. Mas quando a gente fala do espiritismo, a gente fala dos espíritos, né? Então, a gente está falando de uma inteligência que possui uma liberdade. Então, como que eu vou determinar para aquele espírito que naquele momento ele faça determinada coisa porque eu vou estudar ele naquele determinado momento?
Não existe isso, né? Porque o espírito, ele é um ser pensante, ele é um ser livre, que goza de liberdade, né? Então, não é concebível, né, dessa forma. Então, a gente começa a analisar os fenômenos mediúnicos, a estudar, e a gente também depende, né, de ter um outro, né, conector aí, um conector que seria o quê? O médium, né? Então, a gente precisa, no caso, para estudar os fenômenos, a gente precisa ter os médiuns que têm que ter todas aquelas aptidões mediúnicas que a gente sabe que são várias, né? E que aqui no livro dos médiuns a gente vai ter a oportunidade de estudar. Então, se eu vou ter que estudar, por exemplo, a psicografia, eu vou ter que ter um médium com aptidão mediúnica, né? Com desenvolvimento mediúnico para determinada tarefa que seria a psicografia. E assim para os outros fenômenos mediúnicos. Então, é uma variedade, né, de situações que eu preciso ter para que eu possa estudar aquele fenômeno, para que eu possa entender, muito diferentemente das ciências ordinárias, da ciência ordinária, né, em que ali eu não tenho uma liberdade, um ser pensante, né, digamos assim. E aí os espíritos colocam isso para a gente, que a doutrina espírita, ela se utiliza o quê? Das experiências, né? Kardec, até ele codificar a doutrina, ele fez muitas perguntas, ele estudou muito, ele assistiu muitos fenômenos, ele pesquisou muito, então foi necessário um estudo, né? Muito criterioso, muitas perguntas, ia, voltava, refazia, e foi incansavelmente nesse sentido até que ele conseguisse montar, né, uma ordem, né, que é o Livro dos Espíritos, depois a sequência toda, né, do Pentateuco, para poder a gente entender e compreender, né, essa ciência maravilhosa que é o Espiritismo. E é graças a essa metodologia, né, que é o ensino, né, que foi montado o ensino espírita, né. Então, o que esse método traz para a gente? Ele utiliza o quê? A razão, né? Então, através dos fenômenos, a gente pode perceber, porque como a gente já, acho que no início, né, desse ano, a gente já pôde falar que as manifestações espíritas, elas são de duas ordens, né? Ou físicas ou inteligentes. Então, através do estudo, através da razão, a gente consegue perceber que, através dos fenômenos inteligentes, a gente percebe que ali tem alguma mensagem, algum pensamento sendo transmitido, né? E nos fenômenos de efeitos físicos, a gente vê as pancadas, as batidas, que também a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nesse item também que ficou para eu falar, no final do capítulo, que o Humberto também chegou a mencionar, a gente tem que ter um cuidado, porque nem tudo que a gente ouviu uma pancada, né? Ouviu uma batida, nem tudo a gente tem que dizer que é do espírito, né? Que veio, isso é um espírito. Por isso, a necessidade do estudo, né? Porque quando você estuda, você não coloca aquilo como uma alegoria, né? Ele até coloca aqui, você não coloca aquilo como um gracejo, né? A palavra aqui do Espírito, não vira um gracejo, né? Porque às vezes a pessoa, quando não tem o domínio da teoria, não tem o domínio da razão, do conhecimento, ela vê aquele fenômeno, ela pode ter, né, duas opções. Ou ela vai repelir, porque ela vai achar aquilo fantasioso, não, isso é impossível de existir. Ou ela vai achar, nossa, que legal, que bacana, que diferente, né, que coisa engraçada, mas sem ter o conhecimento, né, sem ela entender o porquê. E quando você antes tem o conhecimento, quando você consegue entender a razão daquele efeito, daquele fenômeno, aquilo para você passa a ser uma coisa natural, né? Aquilo não é nada de fantasioso, aquilo é um fenômeno normal, né? Então a gente às vezes vê muita coisa, né, sendo colocada como
fantasiosa. E às vezes, como eu falei aqui, às vezes caiu um copo, às vezes foi um vento, né, forte que entrou, bateu a janela, pode ter sido um vento, não necessariamente foi um espírito, né? Então a gente tem que saber separar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente usa o estudo, a gente tem o estudo, né? A gente consegue utilizar a razão, né? Porque às vezes a gente, quando não tem o estudo, não usa a razão, a gente acaba assustando até as pessoas, né? Às vezes a gente acaba afastando as pessoas. Quando eu frequentava uma outra casa, eu conheci uma pessoa que ela queria muito, né? Receber uma carta psicografada, né? De um amor, né? Que tinha partido para o plano espiritual. E até para você dizer para a pessoa que, assim, não é assim que acontece, que tudo ao seu tempo, você tem que ter o cuidado. Porque, às vezes, você não tendo cuidado de dizer para a pessoa isso, você afasta a pessoa da casa. Você acaba... então essa casa não serve, porque o espírito... Não dizem que os espíritos se comunicam através da psicografia, por que não está se comunicando comigo? Mas não é assim, né? Quando você estuda o espiritismo, você entende que cada espírito tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para aceitar, para entender que fez a sua passagem, né? Quanto tempo André Luiz ficou perdido, né? Até se encontrar, até perceber que estava desencarnado. Então, às vezes, a gente, sem querer, passa, né, para esse irmão que desencarnou, esse amor que desencarnou, uma aflição desmedida, né, desnecessária, até por ignorância, não é nem por ruindade, é por ignorar o conhecimento da doutrina, por ignorar, né, a razão. Então, por isso a importância da gente estudar e, enquanto espírita, saber se colocar perante o outro, né? Não é porque eu sou espírita, que eu detenho conhecimento, eu vou falar para ela por que não vai se comunicar agora. Não, não é assim. Porque o espírito, ele é caridoso, ele é bondoso, né? Ele pode decorar todas as perguntas do Livro dos Espíritos, mas se ele não for um espírita, né, um homem de bem, não adianta, né? Então, a gente tem que ser um espírita, sim, conhecer, né, a teoria, entender, né, o que o espiritismo nos ensina, como que acontecem os fenômenos, desde quando a gente tem o conhecimento, né, do espiritismo, conhecer a teoria, enfim, mas, acima de tudo, a gente ser pessoas empáticas com o outro, né? Evitar, né, trazer para o outro um sofrimento desmedido, desnecessário, né? Mais à frente, ele vai falar para a gente também da questão das manifestações espontâneas, que a gente vai ver mais à frente lá no livro, que são justamente esses objetos que caem, essas batidas, né, que acontecem, e que quando a gente não tem um conhecimento, né, a gente acaba se assustando, acaba apavorando as pessoas, e às vezes é alguém só querendo dar um recado. Kardec mesmo, no próprio Livro dos Médiuns, ele vai colocar lá à frente que durante umas 4 horas ficou um barulho, né, muito forte, e ele, assim, sem entender por que aquela batida, e aí ele conversando, né, pediu numa reunião mediúnica que se fosse alguém querendo se comunicar, que ali viesse, né, e falasse o que queria, se queria dar algum recado, e ali foi dito que esse espírito, né, que era até de um certo grau evolutivo, assim, né, superior, né, informou que determinadas estudo que ele estava elaborando poderia ser melhorado, ajudou de alguma forma, né? Então, assim, foi um momento em que serviu para ajudá-lo, né? Então, não necessariamente isso vai ocorrer para assustar, para prejudicar. É claro que são situações raras, né? Porque espíritos, assim,
mais evoluídos, eles não vão se utilizar desses artifícios, né? Mas pode ocorrer. Então, mais para frente, no capítulo que a gente vai falar dessas manifestações espontâneas, a gente vai poder se aprofundar mais, tá? Mais à frente, ele fala também... sim, eu queria até falar uma coisa importante, que a teoria ela é até importante para os médiums, né, que fazem a psicografia, porque eu já dei aula no livro Nosso Lar, e o livro Nosso Lar ele tem até um mapa, né? E Chico Xavier, antes de psicografar esse livro, quando ele ainda era encarnado na época, ele foi convidado, né, através do desdobramento em sono, a conhecer a colônia Nosso Lar, né? Até para que quando ele começasse a psicografar, pudesse ele ter uma conexão, né? Pudesse relembrar, ter uma facilidade com aquilo que ele estaria escrevendo, né? Pudesse ter uma afinidade, uma lembrança, né? Então, até isso, né? É importante você ler, conhecer, né? Para poder, quando você for aplicar, de certa forma, você estar mais conectado, você estar mais afinizado, não é legal, mas está assim, com mais afinidade, né? Com aquilo para poder desenvolver melhor, né? Então, isso é importante até para o médium, né? A gente vai ter um capítulo mais à frente, quando a gente fala da importância da questão moral para o médium, né? Para poder a questão da sintonia. Então, tudo isso é importante, né? O estudo, tudo isso vale a pena. Aí, mais para o final do livro, os espíritos eles colocam para a gente que se a gente quiser adquirir umas noções preliminares para a leitura, né? Que são alguns livros muito importantes, né? Que ele fala aqui, que é o Espiritismo, eles colocam, que é uma brochura de 100 de páginas e contém um sumário, uma exposição dos princípios da doutrina espírita, que é muito interessante esse livro, tá? É um apanhado geral, né, sobre o espiritismo. Então, ele possibilita a gente aprender uma noção básica do espiritismo. Aí ele fala aqui, em poucas palavras, percebe o objeto e pode julgar ao seu alcance. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser um conhecedor profundo, né? Esse livro é bem interessante para quem quer ter uma noção, né, bacana sobre o espiritismo. Ele indica também o livro dos espíritos, que é o que a gente já fez, né? Que é sobre a doutrina espírita completa, ditada pelos espíritos, com a filosofia, as consequências morais. Depois ele fala sobre o livro dos médiuns, e aí é esse que a gente está estudando, né? Que vai falar sobre a prática das manifestações, dos fenômenos espíritas. A revista Espírita, que também a gente trabalhou muito no ano passado, né? Com muitas citações sobre esse livro, que a gente, nosso trio aqui, junto com a Ludmila, que não está hoje, a gente dava aula na Obras Póstumas, então a gente utilizou muito a revista Espírita para fazer umas citações. É um livro muito interessante, tem umas citações bem bacanas sobre até conteúdos que a gente vai falar aqui no livro dos médiuns, sobre sonambulismo, desdobramentos, enfim, que traz uma leitura bem bacana para a gente entender melhor, né? E está também compilado com o Livro dos Espíritos. Então, é isso, né? A gente se inteirar mais, a gente poder estudar mais e aplicar sempre esse método do espiritismo, né? Que é usar a razão, a gente sempre buscar a razão, né? Por isso que no início, né, antes de eu começar a falar dos tópicos, eu falei que essa doutrina, ela me encanta por isso, porque ela nos move, nos mexe, né? Ela faz com que a gente busque, a gente estude, a gente procure se informar,
né? Ela nos tira dessa zona de conforto. Então, que a gente procure, eu não entendi isso, eu não entendi, ficou por isso mesmo. Não, vamos buscar, vamos perguntar, vamos questionar, né? Vamos tentar entender, né? Vamos tentar ser um pouquinho do que Kardec foi, né? E aí a gente vai conseguindo, assim, caminhar, né? Mas não deixando jamais, né? De sermos espíritas, no sentido mesmo da palavra, né? Que não basta a gente saber, né? Como eu falei aqui, entender de tudo da doutrina, né? De todos os fenômenos, saber todos os livros, saber todos os autores, saber, né? Tudo de cor, se a gente não tiver humildade, não souber, né? Ter empatia com o próximo, não entender a dificuldade do outro. Isso a gente precisa, acima de tudo, né? Ter humildade, tá bom? Tem uns comentários aqui, Luciana, que a Grazi colocou que a doutrina nos faz um ser pensante. A Aline Amorim colocou a verdade, Luciana, aqui mesmo no livro dos Médiuns, no item 34, nos diz que foi pelos fatos que chegamos à teoria, sobre aquela questão, né, da experimentação. A Selma, que é importante da doutrina é a racionalidade dos fatos através de uma compreensão lógica. O Renato, a palavra passa a vibração. Se não for utilizado com verdadeiros sentimentos, serão apenas sílabas. Com verdade será energia. Os espíritos captam vibrações, mais que apenas ensinamentos. Tá? E o Cássio aí tinha te dado apoio, ó, que é afinizado mesmo. Tá? Bom, obrigada. Você faz a nossa oração para a gente estar encerrando, Luciano? Faço. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por essa noite, agradecemos por esses momentos de harmonia, de ensinamentos, agradecemos por essa doutrina, agradecemos por estarmos aqui, tendo a oportunidade de trocarmos conhecimentos, trocarmos energias, vibrações, que possamos, querido irmão Jesus, levarmos esses conhecimentos para o nosso dia a dia, que possamos, acima de tudo, levarmos os teus ensinamentos, as tuas leis morais para o nosso dia a dia, fazendo com que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem, que possamos ser pessoas, espíritos melhores do que fomos ontem. Que sejamos, querido Mestre Jesus, teus servos humildes, buscando cada vez mais alcançarmos um degrau na perfeição. Que tenhamos sempre em mente, somente através do amor ao próximo, através da caridade, através da humildade, é que conseguiremos estar ao seu lado, na sua seara, como um espírito puro. Agradecemos por hoje, agradecemos por essa noite, e que possamos ter uma semana abençoada, retornando na próxima segunda-feira para mais um estudo dessa doutrina que tanto nos consola, nos fortalece nessa trajetória terrena. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz a todos e até a próxima segunda. Fiquem com Deus.